Senador, em entrevista recente, o senhor afirmou que se tivesse sido o candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, o ex-presidente não estaria nessa situação. E há algumas semanas, o senhor foi alvo de críticas de Eduardo Bolsonaro, diretamente dos Estados Unidos. Hoje, o senhor ainda se considera um aliado político de Jair Bolsonaro e seus familiares? Luísa, eu e o presidente Bolsonaro temos uma visão de mundo muito similar. Nós somos conservadores, acreditamos no liberalismo econômico, acreditamos no capitalismo, acreditamos na democracia, acreditamos no pacto de gerações, que são as grandes ideias norteadoras daquilo que é o pensamento ocidental. Então nós estamos aprumados nisso aí. Agora, óbvio que tem determinadas figuras associadas ao presidente Bolsonaro e tem salvas a meu respeito e que volta e meia tece algum tipo de crítica. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele não me conhece, nunca conversou comigo, fora de oi, tudo bem. Então, acho que ele deveria ser um pouco mais educado quando se referir à minha pessoa. Aliás, eu aproveito para perguntar a sua avaliação política sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O senhor acredita que houve algum tipo de tentativa de coação, de impedir que o processo envolvendo o pai dele continuasse no Supremo Tribunal Federal, ou até de que Eduardo Bolsonaro tenha sido responsável por parte das sanções que foi aplicada pelos Estados Unidos ao Brasil? Olha, Wanda, eu vejo da seguinte maneira, nessa situação aí tem muita espuma e pouco chope. E por que eu digo isso? Por que eu digo isso para vocês? É porque o presidente Donald Trump, ele tem a visão político-estratégica dele. Ele achava que tinha que enquadrar o Brasil. Na minha visão, ele usou como biombo a situação do presidente Bolsonaro, óbvio que recebeu informações via ali o deputado Eduardo Bolsonaro e a rede de apoiadores que tem ligação com o presidente Trump, mas o objetivo dele era enquadrar o nosso país dentro desse esquema tarifário dele, E num primeiro momento ele nos colocou numa posição difícil, mas deve ter começado a raciocinar que a nossa relação comercial é muito mais favorável para os americanos do que para o Brasil, e eu vejo que em determinado momento vai haver um novo entendimento, principalmente agora que os dois presidentes da República resolveram falar um com o outro. E só ampliando para as questões regimentais, o senhor entende que Eduardo Bolsonaro poderia continuar no mandato mesmo não estando no país? Qual a tua análise? É uma decisão da Câmara, É algo que tem que ser decidido por eles lá. Eu acho que é difícil, a pessoa prosseguir com o seu mandato estando ausente o tempo todo. Mas política é política, Sempre há uma solução para algo que não parece solucionado. Senadora, a Valentina só levantou a mão aqui. Vai lá, Valentina. Só queria complementar essa pergunta a respeito do Eduardo. Eu acho que o senhor foi um crítico, em alguns momentos em relação a essa questão da interferência americana. E uma dúvida que eu acho que ficou, num período anterior a essas tarifas, a gente via ali o senhor tecendo algumas, sempre crítica ao governo federal, mas que de alguma forma, essas tarifas, o que tem sido analisado em algum momento é que essas tarifas tenham servido para o governo federal, de alguma forma, de colocar ali um mote político, de se posicionar de uma outra forma. Queria perguntar a visão do senhor, essa condução do Eduardo Bolsonaro, ou até mesmo essa interferência do presidente americano Donald Trump, o senhor avalia que de alguma forma foi um tiro que saiu pela culatra aí na direita e no campo bolsonarista? Avalio, sim, dessa forma. Avalio porque deu um discurso que o atual governo não tinha. O atual governo estava nas cordas, voltou para o centro do ringue, graças a essa questão das tarifas, que lhe deu um inimigo externo. Ele deu um discurso que nunca foi dele, Agora a turma que sempre andava de vermelho virou patriota, tá de verde e amarelo. E nós é que viramos os entreguistas. E aí eu quero deixar claro, viu, Valentina, que eu sempre fui um crítico da esquerda que sempre viajou para fora do Brasil para criticar o Brasil, colocou, por exemplo, o presidente Bolsonaro no Tribunal de Haia como genocida, e outros, andaram por tudo que é Comissão de Direitos Humanos, sempre criticando o Brasil. Então eu também acho que nós, da direita, não deveríamos proceder dessa forma. Problemas dos brasileiros têm que ser resolvidos pelos brasileiros, e não por estrangeiros. Vamos lá, João.
Bom, ainda dentro da que a Valentina perguntou, eu queria saber do senhor qual o impacto dessas ações do Eduardo Bolsonaro nas eleições de 2026, visto que o governo Lula acabou nadando de braçada nessa articulação e conseguiu melhorar a aprovação. Eu queria saber do senhor em relação ao impacto disso nas eleições de 2026 e ainda eu queria saber do senhor mais uma coisinha em relação ao senhor ter falado que nunca conversou com o Eduardo Bolsonaro. O senhor não acha estranho o vice-presidente da República, na época, não ter contato com uma pessoa que tinha muita articulação dentro do Palácio do Planalto, filho do ex-presidente que estava direto no Palácio? Vai lá, senador. Bom, João, começando pelo fim aí, né? O deputado Eduardo Bolsonaro, ele comparecia lá ao Palácio do Planalto, né, para conversar com o pai, ou no Alvorada para conversar com o pai, mas ele nunca foi lá na vice-presidência para conversar comigo. Então nós nunca conversamos, nunca sentamos para trocar ideia sobre o que ele pensa, sobre o que eu penso. Nos encontrávamos em algumas solenidades. Oi, como é que você está? Tudo bem? Então, esse foi o relacionamento que nós tivemos ao longo desse período. E, na minha visão, era algo perfeitamente normal, até porque eu não tinha função política. O presidente Bolsonaro nunca me atribuiu função de estabelecer qualquer tipo de ligação com membros do parlamento. Ele me dava estavam mais ligadas à questão de relações internacionais. Teve outra pergunta que você fez, João, que eu já me perdi aqui, que eu estou ficando velho. Teve sim, senador. Em relação ao impacto dessas ações do Eduardo Bolsonaro para a direita em 2026. Eu queria saber uma análise do senhor em relação a esse impacto. As eleições de 26 ainda falta um ano, né? É óbvio que nesse atual momento, né, houve um impacto negativo, mas nós temos plenas condições, né, de reorganizar o nosso dispositivo, né, nos unirmos em torno de um nome que a gente está aqui, mas nós temos nomes extremamente viáveis, e a partir daí disputar as eleições nas melhores condições. É óbvio que hoje eu li aí uma reportagem que dizia que o atual presidente está chamando o Eduardo de meu camisa 10, né? Então, vou entrar em maiores detalhes a esse respeito. Senador, só rapidamente sobre essa questão da relação, para a gente arrematar nosso papo sobre isso. O senhor se ressente de algo dessa relação que o senhor teve durante o governo, seja com o ex-presidente, seja com a maneira como ele conduziu até as suas funções, enfim. Existe algum resquício, algum gostinho amargo nessa história? Olha, Evandro, eu passei 46 anos no Exército, né? Fui aluno de colégio militar, ou seja, eu nasci e vivi a vida militar, que é uma vida espartana. Vivi em 22 casas diferentes ao longo da minha vida militar e mais com o período do meu pai e minha mãe. Então, foi mudança o tempo todo. Morei na África, morei na Venezuela, morei nos Estados Unidos. Então, foi muita coisa na vida para a gente, não é, se sentir, vamos dizer assim, chateado por não ter, não é, sido mais ouvido durante um período de governo. Eu procurei cumprir a minha missão como vice-presidente, né? Assessorei sempre com, vamos dizer, lealdade o presidente Bolsonaro, aquilo que eu julgava que tinha que dizer para ele, eu dizia, e nós terminamos o nosso governo, não somos inimigos, muito pelo contrário, e ele sabe que ele pode contar comigo a qualquer momento.